Luiz Carlos Borges da Silveira, ex-ministro da Saúde, deputado federal por 3 legislaturas, vice-prefeito de Pato Branco e membro do Conselho Nacional do MEC. Formado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, com pós-graduação em Organização e Administração pela Escola de Saúde Pública, Borges da Silveira teve intensa atuação parlamentar nesta área, tendo sido titular da CPI dos agrotóxicos, membro da Comissão de Saúde da Câmara Federal, presidente do Parlamento Brasileiro de Saúde, entre muitas outras atividades. Borges da Silveira é também um participante ativo da comunidade médica, onde é membro das Sociedades Brasileiras de Pediatria e Anestesiologia e da Associação Latino-Americana de Toxicologia. Várias missões no exterior e um sem número de trabalhos publicados credenciam nosso convidado como uma das maiores autoridades em saúde pública no Brasil. Luiz Carlos Borges da Silveira é o nosso convidado de hoje da Sala Exclusiva. Boa noite. Está no ar Sala Exclusiva. Uma proposta do nosso programa tem sido permanentemente de trazer os homens, as pessoas que construíram, ajudaram a construir a história de Curitiba e do Paraná, ex-prefeitos e ex-governadores. Mas, a par disso, há também uma série de outras pessoas que, embora não ex-prefeitos, não ex-governadores, contribuíram muito para o trabalho que se fez político, administrativo em nosso Estado e no nosso país. A contribuição que o Paraná deu ao Brasil são os ex-ministros da República. Hoje nós temos a satisfação de contar conosco, em sala exclusiva, com o ministro da Saúde, ex-ministro da Saúde, Borges da Silveira. Boa noite. Boa noite, Inês. Conosco na condução desse programa, como habitualmente, o analista político Silvio Sebastião. Boa noite. Luiz Carlos Borges da Silveira nasceu na Lapa, 24 de abril de 1940. Eu queria saber, esse ministro da Saúde, Luiz Carlos Borges da Silveira, como é que ele foi fazer política em Pato Branco? Como é que ele começou e iniciou sua carreira política em Pato Branco? Isso que nós queremos saber, Borges da Silveira. Boa noite, Silvio. Inicialmente, é a nossa satisfação em participar desse programa. Eu acho que vocês estão fazendo um programa importantíssimo para a cultura do povo paranaense, resgatando a história política do nosso Estado através de pessoas que participaram da política, da administração desse Estado e representando esse Estado no Brasil, como é o meu caso. Mas eu nasci na Lapa e me formei em Medicina em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná. Mas já quando estudante, eu exerci um cargo político no primeiro governo Ney Braga. Eu fui chefe de gabinete do Departamento de Assistência Técnica aos Municípios, DATM, que era o órgão que atendia os prefeitos de todo o Estado. E através desse órgão é que se repassavam os recursos do artigo 20. E com isso ele tinha uma força muito grande. Naquele tempo não era ICMS, não era automático, era política de distribuição do retorno do imposto. Então eu era chefe de gabinete, atendendo os prefeitos, eu convivi muito com os políticos. E quando eu fui para o Sudoeste, depois de formado e ter feito um curso de Organização e Administração Sanitária, eu fui como chefe do Distrito Sanitário de Pato Branco, que abrangia 28 municípios, e era uma região nova que estava iniciando praticamente municípios que não tinham hospitais, não tinham postos de saúde, não tinha estrutura de saúde pública. Eu fui para implantar essa saúde pública. E com esse trabalho que eu fui fazer, eu fiz uma liderança na região. E chegou em 1974, eu disputei a eleição de deputado estadual. Não fui eleito, porque pela Arena, naquele ano, foi aquele ano que o PMDB fez todos os cargos e faltaram vagas. Foi o ano do MDB? Do PMDB. Mas eu fui já segundo suplente. E naquela ocasião foi eleito, muito bem votado, mais votado no Paraná, o Enéas Faria, aqui, deputado estadual. Se não me recordo, não é? Na verdade. Mas em 74, então, não fui eleito, mas criei uma liderança alternativa no Sudoeste. Tinham 2 grupos políticos muito fortes na Arena, que eram os liderados pelo falecido Arnaldo Busato e o Cândido Manuel Matias Oliveira, hoje secretário de Segurança, e o Ivo Tomazoni, que disputavam um espaço dentro do partido governista da época. E do outro lado, o MDB,
também tinha lideranças fortes, que era o Walter Pequá, o Francisco Beltrão, o Euclides Scal, o Denis Schwartz. Então a minha entrada foi como alternativa, como uma renovação política. Em 76 eu fui candidato a vice-prefeito de Pato Branco, fui eleito, e em 78 saí deputado federal e obtive na época, somente no Sudoeste, mais alguns votos na Lapa, 32 mil votos. Foi aí que eu iniciei praticamente minha carreira política. Dessa dissertação que o ministro Borges da Silveira acaba de fazer, ressalta um fato que eu gostaria que você explicasse, porque o tempo passa, as coisas vão ficando armazenadas, se perde a memória disso. O artigo 20. Claro, a legislação evoluiu, a sociedade evoluiu, se aprimorou, algumas coisas anacrônicas foram também deixadas de lado. Mas esse artigo 20 era o pavor de alguns e era a delícia de outros. O que era o artigo 20? O artigo 20 era o retorno para os municípios. O Estado arrecadava o imposto. Concentrava no governo do Estado. E 20% poderia ser retornado ao município. A critério político. Não deveria ser, mas era critério mais político do que administrativo. Logicamente que não deixava nem o município sem um pouco de retorno. Mas como não era o retorno automático, você ia liberando aos poucos, e de acordo até, e aí tinha privilégios, sem dúvida nenhuma. Isso foi durante muitos anos, isso aconteceu. Mas então os prefeitos, já naquela época, e aliás, vamos comentar isso, eu acho que o Brasil vai ter que mudar muito, e eu acho que a grande mudança terá que ser a descentralização total para os municípios. Porque enquanto nós tivermos o prefeito, onde o partido existe, é no município. Onde é o povo vive, onde o cidadão vive. Na verdade. Então, politicamente, sem contar a parte administrativa, que um país do tamanho do nosso, não podemos continuar administrando em Brasília, decidindo o que vai ser feito em Mangueirinha ou em Capanema, sem conhecer os tecnocratas de gabinete. Você teve no Brasil muito tempo, sabe disso. Não é? E as empreiteiras decidindo o orçamento, como deve fazer. Então, além desse problema administrativo, o problema político. Porque o prefeito, já notaram, o prefeito se elege por um partido, passa para o partido do governador. Aí funciona o artigo 20. E hoje tem não tem o artigo 20, mas continua funcionando do mesmo jeito. Quer dizer, então, enquanto o prefeito depender financeiramente e economicamente do seu município, do governo estadual e federal, ele não tem autonomia política. E não tendo no município autonomia política, nós teremos partidos frágeis como nós temos hoje. Bora, Silveira, vamos voltar um pouquinho a Pato Branco. Você falou em Pato Branco, em grupos políticos que existiam em Pato Branco. E todos esses grupos políticos tinham uma origem. Eu me lembro bem, o Ivo Tomazoni, que é a origem da UDN, a família Martins de Oliveira, do PSD, na época. E você citou depois o Walter Pequá, do PTB. Né? Mas eu estou falando mais em termos de PSD e UDN. E como é que você conseguiu entrar dentro da Arena, né? Em 66, quando foi formada a Arena, e depois você está falando em 74, 78, você foi candidato a deputado estadual, você conseguiu entrar dentro da Arena com esses dois grupos fortes que tinha na Arena, que tinha que ficar dentro da Arena. Era o Ivo Tomazoni, de um lado, da UDN, que entrou na Arena, e do outro lado, a família Martins de Oliveira, dentro da própria Arena, e você entrando também. Como é que foi essa convivência? Veja bem, naquela época não foi bem pacífica. Eu tinha uma ligação maior com Arnaldo Busato. Como médico, eu trabalhei inclusive no hospital de sua propriedade, em Clevelante, logo que eu iniciei minha carreira. E fiquei 6 meses e fui para Pato Branco, transferi do distrito sanitário para lá. Mas aconteceu um fato interessante que eu acho que vale a pena comentar. Quando eu fui para Pato Branco, a cidade estava começando, crescendo, era um faroeste a cidade. A estrada não tinha calçamento, não tinha condições mínimas, mas estava naquela ebulição de crescimento, gente chegando. Então eu fui formado com um curso de sanitarismo, eu fui para lá para implantar saúde pública. E fui com aquele idealismo do jovem para organizar aquela coisa que era muita sujeira, né? Própria de uma cidade que estava crescendo. E comecei a fazer saúde pública, organizando a higiene dos bares, dos restaurantes e tal. E aí eu recebi muita pressão política de quem comandava lá, que era o grupo mais ligado a Ivo Tomazoni.
E com isso, eles queriam mudanças. Levaram o Dalton Paranaguá, que era secretário de saúde, para tirar do cargo lá. E o Dalton Paranaguá chegou lá, viu o trabalho sério que estava fazendo. Eu me recordo até hoje que ele foi para a rádio e disse assim: eu não admito que políticos nem politiqueiros interfiram no trabalho sério. O Dr. Luiz Carlos Borges da Silveira, o secretário de saúde no sudoeste do Paraná. Foi assim, e eles comandaram. Mas isso que aconteceu, criou uma revolta desse grupo comigo. E eu tive que participar mais ativamente da política, até para me defender. Com isso, eu me tornei um líder. E a partir daí eu comecei a pregar e defender na região toda que nós tínhamos que renovar. Eu tinha que fazer uma política um pouco mais progressista e menos clientelista, por uma região precisava. E foi dessa maneira que eu consegui entrar, mas não entrei porque me deram espaço. Eu não entrei. Foi empurrão. Foi empurrão. E aí teve mais um fato que eu acho que vale a pena comentar, que quem, primeira vez, me convidou para deputado estadual foi o Cândido Manuel Martins de Oliveira. Ele era deputado estadual e organizou pensou em organizar para o quadro seguinte político o Busac para deputado federal, eu na região de Pato Branco e mais um na região da fronteira como deputado estadual, e ele ficaria para assumir um cargo executivo. Estou organizando um grupo político mesmo e fui lançado, mas daí o Luiz Alberto se lançou candidato, seu irmão mais novo, e com isso nós ficamos, e eu continuei com a minha campanha, e com isso houve um distanciamento político na época. E dessa maneira eu criei esse grupo novo, que foi um grupo de pessoas que não eram tão vinculadas à política e que participaram ativamente, e que nós chegamos. Depois fui deputado federal, fui deputado Em federal. 78 você se elegeu deputado federal? 78. Em 78 você era deputado federal, disputando também com o Arnaldo Busato. O Arnaldo Busato estava já dentro. Foi o segundo mais votado no Paraná naquela época? Foi o mais votado. Não, o segundo. Primeiro foi o Paulo, né? Paulo Medel. 78, isso. Foi o segundo mais votado. Depois o segundo mais votado. Mas o Arnaldo Busato disputava, o Ivo Tomazoni apoiou o Adolfo de Oliveira Franco. Você veja como é o sudoeste. Aí a audiência estava funcionando já. E o PSD e o DN, existia um partido na época. E depois E o PTB estava no MDB, que era o Antônio Libelli. O velho Antônio Libelli, depois foi governador de estado, que virá também no nosso programa aqui, como governador, para falar também. Pai do atual deputado. Pai do atual deputado Antônio Libelli. Antônio Martins da Libelli. Aliás, o PTB lá, porque o Antônio Libelli, você sabe que era cunhado do Cândido, do pai do Cândido Manuel. Cunhado. Um era PSD e outro PTB, eram adversários políticos ferrenhos. A família. O Antônio Libelli, o ex-deputado, ex-governador, era concunhado do Cândido Machado de Oliveira, Cândido Machado de Oliveira, que foi deputado estadual. Pai do Cândido. E foi deputado estadual também, nessa legislatura, dentro do PSD. Porque, na verdade, a disputa lá que Clevelândia era a cidade-mãe de todas aquelas outras. E depois surgiu o Tomazoni como oposição a esse grupo que comandava a política, que era o pai do Dr. Vamos fazer uma ponte do Pato Branco do Sudoeste, que hoje não é mais aquela coisa coerente, pelo contrário, é uma região viçosa, forte, poderosa. Muito boa cidade, uma região, uma das melhores regiões do Brasil. Nós vamos saltar de lá e vamos ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, onde Borges da Silveira foi por 3 vezes deputado federal, 78, 82 e 86. E teve na Câmara dos Deputados uma atuação decisiva, uma atuação permanente. Nós gostaríamos que você relatasse isso. Eu acho que nós tivemos Você presidiu comissões. Nós tivemos uma atuação, se você conhece bem o Congresso, uma a nível nacional, que foi dedicada ao setor saúde. Eu fui presidente da Comissão de Saúde por 2 vezes, fiz um trabalho efetivo, vários congressos nós organizamos, simpósios, fui presidente do primeiro Simpósio Nacional de Saúde, lá em 79, que iniciou o trabalho pela descentralização de saúde, que terminou com a criação do SUS, agora. Criei o Parlamento Brasileiro de Saúde para envolver as bancadas estaduais ligadas à saúde, de vereadores e bancada federal, no sentido de criarmos uma força política para defender a posição e prioridades para a saúde pública no Brasil. Então eu tive trabalho na área nacional, foi nesse sentido.
Segundo, o trabalho que você tinha que fazer para você continuar tendo os votos, você sabe disso, atendendo os seus municípios, conseguindo recursos para os seus prefeitos, para que possa ser feito postos de saúde, escolas. Exercitando o artigo 20. O artigo 20, que você com isso conseguia votos. Infelizmente é assim. Mas fizemos esse trabalho também. E do outro lado, o trabalho político. E aí foi já no início. Quando nós chegamos lá, eu fui eleito pela Arena. Logo depois, foram extintos os partidos. A Arena e o MDB. Por um ato institucional. 79. 79. Então foi logo no início. E nós já criamos logo que eu fui para lá, porque você vai, um jovem que sai do sudoeste do Paraná, nascido na Lapa, um idealismo, com vontade, acreditando que você chega em Brasília e que você vai mudar tudo, que você resolve tudo. Chegamos lá e vimos que as coisas eram difíceis. O pessoal era muito fora da realidade brasileira. Não é? Então nós criamos um grupo dos jovens deputados, um grupo independente, não sei se você recorda lá. E nós lideramos esse grupo. A primeira reunião foi no meu apartamento. O Afonso Camargo era senador, liderava no Senado e nós na Câmara. E fizemos um trabalho que foi a origem do PT, aquele partido que o Tancredo Neves foi presidente. Foi a origem desse grupo independente. O que era esse grupo independente? Nós tínhamos um grupo com em média de 2 deputados de cada estado, de primeiro mandato, que chamávamos os ministros um por semana e iam dizer para ele o que estava acontecendo no Brasil, que eles não sabiam. Mas isso foi criando uma rebeldia, porque o governo não estava ouvindo aquilo que nós dizíamos, mostrávamos. Eles achavam que estava tudo certinho. A este momento, o presidente da República quem era? Era antes do Figueiredo. O Figueiredo foi eleito em 1900. Eu votei no colégio eleitoral Figueiredo. Foi no início do mandato Figueiredo. O presidente Figueiredo começou com ele. Não é? Ele foi eleito por aquela bancada que nós, de 78, foi. Logo em seguida elegemos o Figueiredo e extinguiu os partidos políticos ali. Não é? Bom, mas daí, quando fizemos isso, foram extintos os partidos, nós partimos para um novo partido, que você fez parte. Não é? Foi o PP, Partido Popular. Vindo os moderados do MDB, os moderados, a ala moderada liderada por Tancredo Neves do MDB, e nós do grupo independente da Arena, formamos esse partido, que é um partido definido, coeso, coerente, tem uma beleza do partido. Mas daí, por um erro, houve a morte do Petro Portela, se você recorda, que era um homem com uma visão política muito grande, que defendia a abertura democrática. E o Golbery assumiu o comando disso tudo. E se convenceu o presidente Figueiredo, que a eleição de 82, que foi a primeira eleição de governadores, tá certo? Governadores, a eleição direta, essa eleição seria municipalizada, isto é, os prefeitos, que todos eram do partido do governo, iriam levar a eleição e eleger os governadores. E daí foi que eles fizeram a vinculação total dos votos. Só podia votar de vereador a governador no mesmo partido. Isso inviabilizou o nosso partido em alguns estados. Nós aqui ganharíamos a eleição por causa do Canê, que era muito forte como candidato a governador. Mas em outros estados não havia condições. Nós tivemos então tomar a atitude histórica, que foi a fusão ou incorporação pelo MDB, transformando em PMDB, para disputar as eleições. Então eu já tive esse trabalho político lá naquela época. E depois, mais tarde, para resumir, eu fui coordenador... Isso é uma coisa, o PMDB já existia. Porque o PMDB foi uma transformação do MDB para o PMDB. Naquela oportunidade, a legislação determinava que não poderia ter partido político. Tem que ter partido. Então foi obrigada por partido, o Movimento Democrático Brasileiro, e formou-se o PMDB. Bom, então, o PMDB nós ganhamos a maioria dos estados mais fortes e foi o início da mudada, da volta à democracia, tá certo? Bom, agora, depois disso, eu continuei como deputado, continuei no trabalho político. Daí no PMDB, fui eleito em 82 pelo PMDB, fui eleito em 86 pelo PMDB. Né? Agora, dentro desse quadro, em 86, o Sarney, eu fui o coordenador do programa de saúde para o Tancredo Neves. O Tancredo não assumiu, o Sarney assumiu. E nós criamos, lá dentro do MDB, do PMDB, tínhamos um grupo que é considerado os moderados, que nós éramos 100 deputados. Era praticamente a metade da bancada do PMDB. Você se recorda que o PMDB estava com um pé no governo e um pé na oposição. Né? Foi dividido no governo Sarney. E esse grupo que dava sustentação ao governo. E eu era o coordenador desse grupo político.
E foi esse o motivo que o Sarney me convidou para ministro da Saúde, porque ele precisava de alguém, e eu era um homem que entendia da área de saúde, tinha um trabalho feito, e ao lado disso eu liderava um grupo que precisava que ele tivesse para... E que tinha peso, dentro do Congresso Nacional. Quando que você assumiu o Ministério da Saúde? Em que ano? Eu me assumi em 1987. 87? 87, Mas permanecia 89. Antes de nós mergulharmos no Ministério da Saúde, e aí tem muita história para contar, e também tem muita coisa para saber, você pode informar a todos. Mas antes disso, um pouco da sua história partidária. Você já se referiu ao PP, ao PMDB, à Arena, mas você teve também uma participação de liderança nas direções partidárias, né? Presidiu esse PP, o antigo PP. Presidido no Paraná. Foi vice-presidente do PMDB, assumi a presidência do PMDB no Paraná. E veja bem, né, eu acho que a história foram vários partidos, só que eu não mudei de partidos. Eu fui eleito a primeira vez pela Arena. Comecei minha vida política como estudante no antigo Partido Democrata Cristão. Isso lá, como estudante de medicina ainda aqui. Tinha a Juventude Democrata Cristã, estava um crescimento tremendo, vocês se recordam? Era o partido que mais crescia, tinha o Ney Braga no Paraná, o Jabas Passarinho no Pará, o Franco Montoro em São Paulo, o Carvalho Pinto, o Gênio Quadro, então era o partido que estava crescendo. Acabaram os partidos com a Revolução. Acabaram. Bom, então, eu fiquei sem partido, quando foram criados os novos partidos, eu entrei na Arena, fui eleito na Arena. Depois o PP foi extinto a Arena, o PP incorporado pelo PMDB. Do PMDB eu permaneci até quando eu estava deixando o meu último mandato. E daí eu retornei porque eu defendi, né, isso é importante, eu defendi no dia da promulgação da Constituição de 88, eu defendi a extinção do PMDB como solução para nós montarmos um quadro partidário no Brasil. Porque o PMDB era uma frente que foi crescendo à medida do descontentamento, mas que virou uma cara de um jeito de um Estado, uma cara de outro jeito, e não ficou mais como partido. Ficou como uma frente. E na hora que você tem uma democracia, você tem que ter partidos. O PMDB não tinha. Então eu deixei o PMDB e voltei para o PDC. Daí fui presidente nacional do PDC. Daí fizemos a fusão do PDC com o PDS do Maluf e formamos o PPR. E que agora fez uma fusão com o partido do PP, esse PP que era do Álvaro Dias, e fundamos o PPB, que hoje é um partido com mais de 90 deputados federais, com inúmeros prefeitos, vereadores, e aqui no Paraná já tem 7 deputados federais e 6 deputados estaduais. Ministro Borges da Silveira, como de hábito, nós convidamos alguém, gravamos e dirige uma pergunta ao nosso convidado aqui no estúdio. Nós vamos trazer, para endereçar-lhe essa pergunta, ex-deputado, ex-secretário de Estado, uma figura que tem marca na vida política do Paraná, e hoje é diretor da Itaipu Binacional, o ex-deputado Fabiano Braga Cortes. Eu cumprimento a TV Exclusiva por esse programa de grande interesse popular. E quero cumprimentar, evidente, os apresentadores desse programa, na pessoa de Enéas Farias, meu companheiro de longa data, e do historiador político Silvio Sebastiani. É um programa de grande interesse popular e hoje o nosso entrevistado, o ex-ministro e ex-deputado Borges da Silveira, eu faria a pergunta seguinte: existe um tripé de grande interesse popular, que seria saúde, educação e segurança. É evidente que eu gostaria que o nosso entrevistado tecesse considerações sobre esses 3 temas, mas a fixação maior seria na sua área, que é a área da saúde, ele como ex-ministro da saúde que foi. Como ele vê a saúde pública em termos de Paraná, em termos de Brasil? Meus cumprimentos ao Fabiano Braga Cortes. Eu responderia rapidamente, curto e grosso, essa pergunta do Fabiano. Ele colocou muito bem. Esses 3 temas, segurança, saúde e educação, são de alto interesse popular, mas infelizmente no Brasil não são de interesse dos governos. Infelizmente é isso que acontece no Brasil. Esses 3 setores são obrigações do governo para com a população. Estão tão maltratados. Nós vamos voltar daqui a pouco para conversar mais sobre saúde. Agora, uma breve pausa, um pequeno intervalo, e em seguida retornamos
com a presença do ministro Borges da Silveira, sala exclusiva. Sala exclusiva. Oferecimento B&W Fashion, a loja do homem que está à frente do seu tempo. Voltamos com sala exclusiva e o nosso convidado dessa noite, o ex-ministro da Saúde, Borges da Silveira. Feito os seus mandatos na Câmara Federal, ao final do ano anterior, o Borges contava foi convocado, chamado para assumir o Ministério da Saúde no governo do presidente José Sarney. Como você encontrou a saúde brasileira? Infelizmente, a saúde brasileira está doente. E faz tempo que está doente. Naquela época, Enéas, quando assumi o Ministério, nós defendíamos sempre a fusão de toda a área de saúde. Mas a Previdência atendia a parte da assistência médica hospitalar e a saúde cuidava só da medicina preventiva, medicina profilática e não a curativa. Somente nos seus hospitais próprios, que era o caso do Hospital do Câncer no Rio de Janeiro, e alguns outros hospitais espalhados no Brasil, hospitais psiquiátricos. Mas nós não tínhamos o atendimento geral que era feito pela Previdência. No final da minha administração, que eu consegui que fosse unificado isso dentro do Ministério da Saúde. Mas o que eu procurei fazer, o que eu entendi é que o Brasil é um país dos contrastes. É um país que tem doenças que no sul, o que mais mata são doenças crônico-degenerativas, são as doenças cardíacas, circulatórias, cânceres. São doenças próprias da abastança. Em compensação, lá nas regiões mais pobres, em pessoas mais desnutridas, então você tem aquelas diarreias infecciosas, matando mais do que qualquer outra coisa. Então você tem tudo aqui no Brasil. Já dizia um ex-ministro, há muito tempo atrás, que o Brasil era um grande hospital. E a verdade é isso mesmo. Você tem doenças que são transmitidas por mosquitos e que você tem que combater o mosquito porque você não tem vacina contra essas doenças, você não tem tratamento que cure a doença. Então, o que acontece? Nós temos no Ministério da Saúde 40 mil funcionários da SUCAM, que hoje é Fundação Nacional de Saúde. A SUCAM tinha 40 mil funcionários e desses 40 mil, 38 mil eram para matar mosquitos espalhados no Brasil inteiro. Então o Brasil é um país com problemas sérios de saúde. Então o que eu procurei fazer? E aí consegui fazer um trabalho que eu acho um trabalho importante. Tomar medidas gerais para proteger a saúde da população e promover essa saúde. Com relação ao meio ambiente, com relação principalmente à vacinação, foi aí que nós criamos, através de um concurso nacional, o Zé Gotinho. Criamos o Zé Gotinho. Que é do seu tempo. Eu criei o Zé Gotinho. Exatamente para nós motivarmos a vacinação. Você não conseguia fazer com que a população fosse receber a vacina. As crianças tinham medo da vacina. Criamos essa figura do Zé Gotinha, que hoje sabe o que acontece. Até ontem houve a vacinação no Brasil. Quem comanda é a figura do Zé Gotinha. As crianças vão receber a vacina com satisfação, com alegria. E mudamos, a partir de 89, não tivemos mais nenhum caso de poliomielite no Brasil. Foi erradicada a poliomielite no Brasil, desde que eu assumi o Ministério, e com a grande participação do Zé Gotinho. Nós criamos uma rede de hemocentros para mudarmos aquilo que era um grande problema no Brasil, a transmissão de doenças através de transfusões de sangue. Nós criamos uma rede de hemocentros, nós pusemos donos de banco de sangue particulares na cadeia no Rio de Janeiro, que vendiam sangue contaminado, exigir, a partir da minha época, que os doadores de sangue sofrem antes de 4 doenças que poderiam ser transmitidas no sangue, para que fosse um sangue com qualidade transferido. O que quer dizer que a barbaridade do Caruaru não é de agora? Não, naquela época você veja uma coisa, como as coisas são perigosas no Brasil. Nós fizemos isso e foi um sucesso. AIDS, 12% dos casos de AIDS em 1988, em 1987, eram ocasionados por transmissão através do sangue, transfusão de sangue.
Eu deixei o Ministério em 89, isso tinha baixado para 3%. Você veja o resultado, mudar resultado não se toma medidas sérias com relação a um problema importante que nós estamos analisando. Bom, só que depois, aquilo que você vai deixando e vai relegando e já não fica cuidando tanto, já o pessoal começa a tomar conta. Nós fizemos uma campanha muito grande com relação ao cigarro. Foi uma luta para colocar aquela legenda lá no Ministério da Saúde, adverte, fumar é prejudicial à saúde. Aquilo que nós que colocamos. E fizemos a campanha mais dirigida às crianças. Por que as crianças? Porque eu fui fumante durante muitos anos. E eu sei a dificuldade de você deixar de fumar. Hoje, graças a Deus, faz 5 anos que eu não fumo. Mas a dificuldade, o fumante que me assiste sabe disso. Então a campanha que nós fizemos foi para as crianças cobrarem dos pais, não deixarem o pai fumar no quarto, não deixarem fumar na sala. E essa campanha foi muito boa, porque houve, na verdade, e agora voltou a haver descuido, só que não estamos tomando medidas mais coercitivas. Mas em termos de divulgação do malefício do cigarro, não está tanto. Mas agora estão tomando medidas com relação às salas, a restaurantes, enfim, eu acho que são importantes. Bom, nós fizemos, aqui no Brasil tinha os usineiros de açúcar, não permitiam, faziam um lobby e não deixavam que se usasse dietéticos no Brasil, porque dietéticos no Brasil. Vocês já recordam disso? Então era um dos poucos países que não tinha dietético. Os diabéticos, o filho do Richard, que era presidente. Aliás, o Adriano colaborou muito. Então o Adriano é muito meu amigo desde aquela época, porque eu exigi, através de portaria, mandei estudar todos os dietéticos e colocamos, regulamentamos, implantamos os dietéticos no Brasil. Então nós fizemos uma série de trabalhos. Eu ajudei muito entidades filantrópicas, porque eu acho que você ajudando hospitais sem fins lucrativos, você diminui a carga do governo. Eu fui aí, ajudei 1.600 casas, né, para tentar melhorar o atendimento à população. Então as medidas que nós tomamos foram exatamente voltadas para a proteção e promoção da saúde da população. E o resultado foi bom, porque a saúde na época, não sei se você recorda, nós criamos tantas coisas que a saúde acontecia e era discutida. Enfrentamos paradas duríssimas. Eu enfrentei o pessoal de São Paulo, que demagogicamente estava trazendo uma vacina doada pelo Fidel Castro, uma vacina que depois o outro ministro comprou e foi jogado fora, 30 milhões de reais, uma vacina contra aquela meningite. Você recorda? E disseram 50 mil doses para vacinar. São Paulo não resolvia nada. E a vacina não tinha qualidade, não tinha atestado internacional nenhum. Eu não deixei desembarcar no Brasil. Foi um caos, foi uma briga tremenda. Mas a comunidade científica me deu força. E eu fiz uma coisa que eu achei importante. Nós recriamos o Conselho Nacional de Saúde. E quem é que eu levei para o Conselho Nacional de Saúde? Levei o atual ministro, Adib Jatene. Levei o Zerbin, primeiro homem que fez propósito do Brasil. Levei o Celso Nassif, que é a presidente da Associação Médica Brasileira. Enfim, eu levei um grupo de 15 personalidades da área de saúde do Brasil para me assessorar. Tudo aquilo que era polêmico, eu mandava para o Conselho. E eles tomavam a posição, foi o caso dos dietéticos, eles tomaram a posição, eles regulamentaram e eu assinava. Mas assinava respaldado por uma equipe de alto nível, que não eram funcionários do Ministério. Então nós conseguimos, na verdade, fazer um trabalho bom. Além daquilo que podem alguns acharem que não está certo, mas que no Brasil as coisas existem, não é o artigo 20. Aqui no Paraná, nós demos uma força muito grande no Estado. Você sabe que eu deixei em 1 ano e meio no Ministério, pelo menos uma obra em 290 dos 310 municípios existentes aqui no Estado do Paraná. Aqui no Paraná. Então nós conseguimos fazer um trabalho. Agora você me perguntou como é que eu encontrei. Encontrei dessa maneira, lutei, consegui, e vale a pena porque o momento que esse novo imposto CMTF, que foi uma luta tão grande desse ministro, que eu sou contrário, na época, por eu ser deputado... Ao ministro ou ao imposto? Ao imposto, sou contrário. Mas não a verba para a saúde. Não a verba para a saúde, eu acho que eu consegui, Silvio, em 1989, graças ao trabalho com os deputados, ao trabalho que eu fiz no Ministério da Saúde, deixar um orçamento de 14 bilhões de cruzeiros para o Ministério. Foi o maior orçamento que o Ministério da Saúde já teve. Por quê? Porque os deputados, eu fiz um trabalho com eles, mostrando a necessidade disso.
Quer dizer, então o que eu achei que o erro desse imposto foi que nós temos outras alternativas. Existe na Constituição estabelecido, antes era aquele imposto que hoje é o imposto CONFINS, não é? CONFINS, né? É. Então naquele tempo que era o imposto social, 2%, na Constituição diz que ele é destinado à saúde, não vem para a saúde. Os recursos das loterias, dos jogos que o governo explora, são destinados à saúde, só que não vem. Então o que faltou... E aonde vai tudo isso? Não vai para o Ministério do... Vai para o Tesouro. Tesouro. E aí mistura. E aí mistura. Entendeu? Quer dizer, então aí que eu acho que está errado. Quer dizer, o trabalho... Mas não tem nada a ver com esse dinheiro da saúde, tá? Que vai para o Tesouro, não tem nada, não mistura, não tem nada a ver com o Proero, ou tem? O Proero é para salvar os bancos, né? Você reclamou da verba do Ministério da Saúde de todos os governos que já deram. De fato, eu vou confirmar agora, eu me lembro do primeiro-ministro do Paraná foi Aramis Ataíde. E ele já reclamava também, já em 54, já reclamava da falta de verba para a saúde. Todos os ministros da saúde reclamaram, você reclamou também. E você também é contra essa cobrança desse imposto. Quer dizer que já teve, então, com esse dinheiro agora, já tendo orçamento, e com essa arrecadação, ele vai poder agora fazer uma coisa pela saúde do Brasil, então. Eu acho que vai poder fazer um pouco só, mas não vai resolver. Só um pouco, Silvio. Eu acho que tem outras coisas para atender, mas o problema dessa verba é que eu acho que este ano eles podem até colocar para a saúde. O ano que vem, os economistas, que só veem números lá no Ministério do Planejamento, porque sendo um imposto, Enéas, você sabe disso também, o imposto não pode ser destinado a um setor. Tá certo? O imposto vai para o bolo. Então, depois depende da vontade política do ministro da Fazenda, do ministro do Planejamento, se destina ou não para a saúde. Se fosse uma taxa sobre alguma coisa, poderia, mas o imposto não pode. Então, eu acho que faltou o ministro já tem, pelo prestígio que ele goza, pelo conceito que ele tem como grande cirurgião, posso até discordar de algumas coisas dele como ministro da Saúde, mas como pessoa, como competência médica indiscutível, ele não soube usar essa força junto ao Congresso Nacional, não a fim de criar um novo imposto, mas forçar através do Congresso Nacional que o governo, o planejamento e o Ministério da Fazenda destinassem mais recursos orçamentários. Eu acho que aí foi o grande erro. Ele se desgastou. Ele deixou de atuar no Ministério e ficou atuando no Congresso durante 1 ano e meio. De chapéu na mão, pedindo e brigando por causa do imposto. Veja bem, eu acho que houve um erro. Você, ministro da Saúde, um respaldo parlamentar poderoso, de um governo que se iniciava, governo, quero dizer, uma fase nova no Brasil que se iniciava, era a redemocratização. Tentou, fez muita coisa, mas, na verdade, esbarrou os interesses, você mesmo acabou de contar histórias aqui, e interesses econômicos ou de outra ordem qualquer, que não permitiram que a situação toda fosse equacionada. Vieram outros ministros, aí está o Jatene. Você bem diz, é uma figura da mais alta respeitabilidade profissionalmente. Né? E um homem de visão, um homem de preparo, um homem qualificado, lutando, feito um tigre, para tentar resolver algumas coisas. E parece que também a coisa não vai, não anda, não flui naturalmente. Como é que se resolve o problema da saúde? É pela medicina preventiva, curativa, é pela interpenetração com a questão de saneamento, de alimentação, de habitação, de educação. Como é que vamos resolver isso? Porque não dá mais, como diz você, é um país hospitalizado. Eu acho que você tem razão. Eu acho que nós temos que tomar providências mesmo. Eu acho que passa por aí. Você cada vez mais fortalecer a prevenção à saúde, melhorar as condições, a educação sanitária. Existe pobreza e não precisa haver sujeira e falta de higiene, que causam muitas doenças. Então você tem que ter um trabalho muito grande nesse sentido. Mas ao lado disso, Enéas, eu acho que os recursos do Brasil não são suficientes para atender hoje uma medicina sofisticada que foi implantada. Acabaram com o médico generalista, o médico que atendia e resolvia 80% dos casos. Hoje, tudo se faz através de exames complementares. Como o nome diz, são exames complementares. E hoje não são mais complementares. O médico já pede 3 ou 4 exames, exame de sangue, exame de urina, uma radiografia, uma ecografia, e encareceram muito a medicina. Então não há condições. Não há condições de se manter pagando R$ 2,50 uma consulta com o médico.
para receber 60 dias depois, com 25% de desconto do imposto de renda. Tá certo? R$ 4 uma diária hospitalar, com 4 refeições, com enfermagem, com tudo mais, R$ 4 de diária. Mas então não é assim que você vai resolver o problema. Então o que eu acho, e eu estou defendendo, e acho que é a solução, hoje nós já temos 25 milhões de pessoas que são atendidas através de convênios, seja um plano de saúde, seja um seguro-saúde, enfim, esses planos. As empresas assumindo seus funcionários. Então o que eu acho que precisaria haver um estímulo fiscal para que as empresas assumissem mais o atendimento, não meio atendimento integral à saúde dos seus funcionários, dos familiares. Desses 25 milhões, se houver um estímulo, vamos dizer, de 2% no desconto lá para a Previdência Social, que é destinado à saúde, que vai vir da saúde, se houvesse isso, o que nós teríamos? Aumentaríamos para 50 milhões ou 60 milhões de pessoas que seriam atendidas através de convênios, e através de convênios seriam melhor atendidas, e diminuiria o número daqueles que seriam atendidos pelo SUS, e melhoraria o atendimento dessa população. Eu acho que desta maneira... Mas então a sua proposta seria no sentido de fortalecer ou encaminhar a massa populacional, esteja em categoria onde estiver, para os contratos, para os planos de saúde, para os seguros de saúde. Quem aguenta pagar tudo isso? Mas aí eu disse, se houver um estímulo fiscal para que a empresa assuma a saúde dos seus funcionários. Hoje já tem 25 milhões de pessoas que são atendidas através disso. Hoje que já faz. Aliás, então, há muito tempo. Então, se houver um estímulo neles, o que vai acontecer? Melhora o atendimento. O funcionário vai trabalhar com mais vontade. O empresário vai ter lucro, vai ter um funcionário agradecido, trabalhando melhor. E aqueles que não estão no plano de saúde vão ser melhor atendidos, que vai diminuir a demanda do serviço público. Eu acho que eu vejo desta maneira a solução. Porque senão, o que nós vamos precisar? Não há condições de você destinar 30 bilhões de reais para o setor saúde por ano. E para fazer um atendimento bom mesmo, pagando dignamente os médicos e os hospitais, você precisaria de um orçamento desses. Então você teria que ter uma parceria. E agora, a única coisa que acho que precisa acontecer é a regulamentação desses planos de saúde. Regulamentação mesmo, cobrar. Mas começa pelo governo. O governo estadual, aqui no Paraná, não esse governo, não, todos os governos passados, todos eles não estão atendendo a Constituição estadual, que era muito clara, que o Estado atenderá o servidor público na área de saúde gratuitamente. Então aqui não funciona, no Estado não funciona. Nesse governo, no governo passado, em todos os governos, o servidor público hoje no Paraná está sendo mal atendido no setor de saúde, muito mal atendido. Não está sendo atendido de nada. Então, se o próprio Estado não tem condições de resolver esse problema, como é que vai conseguir, em forma federal, governo federal, praticar isso? O que você acha disso? Mas o que eu acho, você acha que você colocou muito bem, se o próprio funcionalismo aqui não está sendo atendido, que é uma minoria dentro do contexto geral da população, está sendo então, mal atendido o resto da população. Então, por isso que eu vejo, Silvio, não adianta nós sermos sonhadores. Não adianta nós falarmos aqui saúde, e eu defendi isso colocando na Constituição, saúde é um direito de todos e obrigação do governo. Tudo bem, mas é obrigação do governo achar maneira de atender a saúde da população. Então, nas regiões e onde não tem, o governo tem que implantar seus serviços. Onde tem condições de fazer convênio com a iniciativa privada e seja uma parceria, em que a população seja beneficiada e o governo ou a população não seja explorada, eu acho que aí precisa a regulamentação, esses planos de saúde muito bem regulamentados, eu acho que aí é a solução para melhorar o atendimento. Senão nós vamos continuar dessa mesma maneira muito tempo. E não vai. E é preciso que haja uma mudança na mentalidade dos governantes. É preciso haver uma aproximação entre governo e nação. Os interesses do governo, os economistas que só veem números, não veem povo, não veem população, não veem ser humano. Qual é o maior patrimônio do país? Eu acho que só serve isso na época eleitoral. Exatamente. Aí sim, aí vem o candidato dizendo, eu vou prometer, o problema sério do Brasil é saúde e tal. E aí daí o IP não funciona e os outros órgãos não estão funcionando. Mas sabe por quê, Silvio? Porque não tem inauguração. Porque o esgoto debaixo da terra não dá placa. Entendeu? Quer dizer, então, por esse saúde começa ali. Exatamente. Então é por esse motivo que a saúde não tem recursos. Se tivesse fantasia, tivesse mais mídia, ela só aparece quando está ruim.
Médico Borges da Silveira, quanto é mesmo que ganha por consulta de médico? Mas você acabou de falar aqui. Quanto? R$ 2,50. Eu vou convidar para fazer uma pergunta o doutor João Carlos Simões, que é o presidente da Associação Médica do Paraná. Ao mesmo tempo que cumprimento o ex-ministro da Saúde, Borges da Silveira, gostaria de perguntar à Sua Excelência como ele vê os caminhos e as soluções para a saúde pública do país nesse momento difícil e também como valorizar as ações do médico que trabalham em nível de saúde pública e que estão extremamente desvalorizados na sua dignidade profissional. É satisfação em cumprimentar o presidente da Associação Médica, meu amigo João Carlos Simões. Eu acho que eu já respondi praticamente a pergunta do João Carlos Simões. Eu acho que não há dignidade, não há motivação para um médico que recebe R$ 2,50 por uma consulta. Quando você, sem falar daquela profissão, quando você chama alguém para tratar de um problema na sua geladeira em casa, que cobra uns R$ 60 uma consulta. E o médico, que estudou tantos anos, que tem uma responsabilidade com a vida de quem está atendendo, recebe R$ 2,50. Bom, então isso, enquanto continuar dessa maneira, nós teremos dificuldade. Eu acho que precisa haver a vontade, isso não é só para o médico, é para o funcionário público de uma maneira geral, né? Você colocou agora há pouco aqui, senhor Silvio. Nós precisamos valorizar aquilo que estamos fazendo, mas sermos valorizados pelo que estamos fazendo. É dessa maneira que eu entendo. Agora, se não fizer isso, o que está acontecendo? Infelizmente, vai um paciente, uma criança, uma senhora, um adulto, enfim, vai num posto de atendimento. O médico lá, ele é obrigado em 2 ou 3 horas a atender 20 consultas. Recebe um X, 500, 600 reais por mês. Quando não é, por consulta recebe um salário, seja na prefeitura, seja no estado, ou seja no governo federal. 600 reais por mês. Por um contrato de 4 horas. Daí já fica só 2 ou 3, porque ele tem o trânsito, ele tem que enfrentar para pegar um outro empreguinho, para poder cumprir o seu orçamento, ganhar o suficiente para manter o seu orçamento médico. Ora, que condições ele tem de atender 20 consultas em 2 horas? O que ele faz? Ele pede 3 exames no laboratório, o doente volta, vai para casa, vai no outro dia, pede mais um dia de trabalho, vai no laboratório, colhe o exame, no outro dia vai buscar o resultado, no 4º dia volta a trazer o resultado, daí aquele médico que não está de plantão é atendido por outro médico, começa tudo de novo. Então, quem é que sofre com isso? O médico ganha mal, não trabalha motivado, e o paciente sofre. A população é mal atendida. Sempre estoura a corda no mais fraco. Sempre foi assim, não é verdade? Então, o Simões sabe o trabalho que eu faço, a luta que eu tenho, em termos de tentar dignificar isso. A classe médica precisa, eu já defendi isso quando eu fui candidato ao Senado, eu fui candidato sabendo que não tinha condições de vitória, porque não tinha estrutura política, nem partidária, nem financeira, mas eu usei o meu trabalho na televisão, no programa de rádio e televisão, em cima do problema de saúde, mostrando, principalmente aos médicos, que se eles que têm contato com a população diariamente, que nós temos no Paraná 9.000 médicos em atividade, 9.500 médicos em atividade, os 14.000 existentes. Eles atendem em média 20 pessoas por dia, pessoas que dependem dele. Se esse médico perder um pouquinho de tempo para conscientizar essa população que a saúde é importante e criarmos um movimento mesmo de população defendendo a sua saúde, o governo daí vai olhar. Eu acho que desta maneira nós vamos mudar. É só através da força política vindo de baixo para cima. Borges da Silveira, nas suas palavras, o Brasil é um país doente. Nas suas palavras, diagnosticando problemas muito mais de ordem administrativa ou de decisões e prioridades políticas do que de outra natureza. A gente poderia dizer que esse país doente está inoculado pelo vírus da incompetência, da inépcia, do descaso e até da imoralidade. Enéas, eu acho que, em parte, sim.
Eu acho que existe um pouco de incompetência, existem muitos interesses de poucos superando os interesses da maioria. Existe o maior erro, é a centralização da administração em Brasília, que é uma cidade de fantasia, que não conhece a realidade do Brasil todo, e que você não pode administrar um país do tamanho do nosso, com as diferenças sociais, políticas, econômicas e culturais de uma região para outra, centralizando a administração em Brasília. Eu acho que nós precisamos, o que nós começamos com a saúde, descentralizar a administração, levar para os municípios e para os estados a execução e para o governo federal a formulação das políticas setoriais. Mas nós precisamos mais do que isso, Elias. Nós precisamos que o povo se conscientize que nós estamos vivendo a democracia. E nós tivemos uma geração que ficou alheia a esse processo. Foi aos 20 e poucos anos da ditadura militar, do governo militares, em que a população não participou. E esta geração ainda não se conscientizou que na democracia você tem que participar. E a primeira coisa que nós temos que fazer, além da reforma moral, é a participação da população nos partidos políticos e a fidelidade partidária. Eu acho que a hora que nós tivermos fidelidade partidária, nós teremos representantes mais autênticos. Mas o Congresso não quer. O Congresso não quer. Mas tinha que ter a fidelidade partidária. Se não tivesse uma fidelidade partidária, nós tínhamos mais condições de governabilidade. Porque daí não precisaria, na hora que um governo compõe com 3 ou 4 partidos, que faz a maioria, todos os integrantes desses partidos têm que votar de acordo com a maioria do seu partido. Mas, em compensação, o governo também tem que ter muito bem definido o seu programa de ação. Exatamente. Tá certo? O Congresso quer ser fiel, então não quer fidelidade. Tem um lado que é uma coisa, lógico, outro lado que é outra. você faz uma composição por acordos, temos do programa de governo, e o partido se compromete com aquilo, já na eleição. Tá certo? Isso acontece em qualquer democracia do mundo, séria. Aqui você não tem fidelidade, o que acontece? O PMDB, a metade vota de um lado, a metade do outro, a metade do outro. Daí o que ele tem que tratar no varejo, quer dizer, o presidente da República tem que ir lá compor com o deputado e acertar uma obra no seu município para poder ser aprovado aquele projeto. E as promessas não cumpridas também, é importante também. Como não existe programa sério, nem tem fidelidade, o que funciona é o novo artigo 20. Começamos no artigo 20, estamos chegando ao final do programa no artigo 20. Mas olha, eu sei que você está propondo soluções para o Brasil do futuro. E é justo saber, o Borges da Silveira, que tem toda essa vivência política e administrativa, saber o que pensa, o que sonha e o que projeta. Hoje o Borges é uma das personalidades influentes no seu partido, no PTB, que tem como líder nacional o atual prefeito de São Paulo, o Sr. Paulo Maluf. É por aí que nós vamos caminhar em busca de soluções, Borges? Eu acho que sim, mas eu sempre defendi, você só conhece, nós militamos juntos no partido político quando eu fui o presidente do PT e você era uma das maiores lideranças desse partido no Paraná. Eu sempre defendi partido político forte, partido que seja definido, seja coeso e que os seus integrantes respeitem as decisões. E o PTB, hoje no Brasil, é um partido que tem a mesma cara e a mesma voz do Iapoque ao Chuí. E tem um líder nacional que podem alguns contestarem, mas Maluf é um grande líder hoje. Já foi no passado, mas hoje é muito mais. E cada vez que passa mais as discussões na política brasileira, e a administração do Paulo Maluf em São Paulo, sendo um exemplo em obras, sendo um exemplo de decisões, um exemplo daquele que enfrenta e que faz, e o brasileiro está querendo isso. O Paulo Maluf se tornou um candidato fortíssimo ao presidente da República. Bom, então, eu sou do seu partido, sou da Executiva Nacional do PTB e vou defender a candidatura Paulo Maluf, porque eu acho que o Maluf é o melhor para o Brasil. Então, dentro desse contexto, você perguntou, eu hoje estou cuidando das minhas atividades particulares. Eu fui 12 anos político e nesses 12 anos eu empobreci. Os médicos que foram na mesma época em Pato Branco comigo estão muito com melhores condições de vida financeiramente. Mas não ganhavam R$2 por consulta. Mas estão ganhando hoje, né? Mas eles têm outras coisas lá e tal. Bom, mas de qualquer maneira, eu estou cuidando da minha vida, mas participo ativamente do partido político. E poderei ou não voltar a ser candidato. Isso vai depender de circunstâncias, de momento.
eu não vou dizer para vocês, não, é o povo que vai decidir, aquela conversa de muitos outros. Não é o povo que vai decidir. Eu acho que vai depender do momento. Se houver uma necessidade da minha participação, agora se eu puder ficar participando sem ser candidato, ajudando dentro de um programa, aquilo que eu acho que é importante, de um partido assumir o poder e levar para o poder o seu programa de ação, dentro disso, eu não preciso disputar uma eleição, ser deputado estadual, federal, senador, mas eu participando do partido e acreditando naquilo que estou fazendo, eu de qualquer maneira estou dando a minha contribuição à vida pública. Olha, realmente nós estamos chegando ao final do nosso tempo de programa. Senhor Sebastião, Não, só acho que não tem mais nada em cima da hora do programa, do término do programa. vamos devolver a palavra ao Borges para suas considerações finais. Ao Borges, parei de falar. As minhas considerações são de agradecimento pela oportunidade ao Enéas e ao Silvio Sebastião, cumprimentá-los pelo programa. Eu acho que esse programa é de uma importância muito grande para o Paraná, um estado novo que precisa ter mais e cultuar mais a sua história. E nós que estamos participando, eu assisti vários programas, vários entrevistados já aqui nesse programa, pessoas que deram a sua contribuição, participaram ativamente. E eu, de qualquer maneira, também tive essa participação e pude aqui contar um pouco daquilo que nós tivemos de participação na vida pública, seja ela no executivo ou no legislativo. E dizer aos paranaenses que estão nos assistindo que, apesar de tudo aquilo que nós criticamos, o Brasil tem solução. O Brasil será, no futuro, um dos grandes países do mundo, sem dúvida nenhuma, que nós temos solução. Ministro Borges da Silveira, muito obrigado pela sua participação conosco essa noite aqui no nosso programa. A você, telespectador, muito obrigado por ter estado conosco. E vamos estar juntos no próximo domingo com mais uma apresentação de Sala Exclusiva.